Capítulo 13, né, que será a base hoje da nossa mensagem, né, e é um tema que ele é importante, e essa passagem ela fala de dois princípios, né, um deles é o princípio da autoridade constituída por Deus, e o segundo, o amor ao próximo, né, que ele fala sobre o amor ao próximo, e nós vamos hoje transcorrer um pouquinho, né, aprender um pouquinho de Deus, né, que Ele possa falar ao meu coração, ao seu coração, né, e que a gente possa sair daqui transformados, amém? Porque esse é o objetivo da gente vir aos sábados, aos domingos, à igreja, e eu acredito que a igreja é um local de abastecimento emocional, espiritual, para que a gente possa distribuir, né? Vamos pegar, vem fazer aqui a limpeza da árvore para que ela possa produzir mais fruto, amém? Você enche o cesto e vai levar lá para fora, amém? Então vamos ler aqui. Eu vou ler, eu estou com a minha Bíblia aqui, porém a letra está um pouco pequena, eu sempre imprimo uma letra um pouco maior, que a idade vai chegando, né? A visão vai ficando curta, né? Então eu vou ler num papel, mas eu estou lendo o mesmo texto da Bíblia, tá? Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede trazem condenação para si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela te enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o temor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite já é quase acabando, o dia vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos da armadura da luz, comportando-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades sexuais e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus pelo teu infinito amor e misericórdia, Pai. Que na graça do Senhor nós possamos, Senhor, durante esta palavra, entender o que o Senhor tem para nós, entender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer transmitir a nós, Pai. Se nesta manhã entrou alguém aqui, Senhor Jesus, doente, enfermo,
com dúvidas, com problemas emocionais, espirituais, seja qual for, Pai, que nesta manhã ele possa receber cura, Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, que a Tua palavra ela possa ser cura para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, para louvor do Teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Félix pelo convite, né? Eu sou uma pessoa que eu evito sair de Taipas, né? Porque eu auxilio muito a missionária Marlene, mas eu agradeço pelo convite, né? Tanto é que o pastor Tiago, que sempre eu auxilio o pastor Tiago nas 2 igrejas que ele tem, ele falou, você vai dia 15? Eu falei, pastor, não posso sair 2 vezes em junho. E já tenho um compromisso, né? E a gente fica feliz de poder estar aqui e compartilhar a palavra com os irmãos. Eu acho que a última vez que eu estive aqui foi numa quarta-feira, né? Foi num culto de quarta-feira, se eu não me engano, foi num culto que a gente estava um pouquinho de gente aqui, nós oramos, nós falamos bastante, foi muito bom, graças a Deus. Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse capítulo 13, né, de Romanos, né, onde Paulo escreve para a igreja de Roma, lá, para os irmãos, com preocupação, porque provavelmente, pelo contexto do capítulo, ele dá a entender que havia ali cristãos que estavam insatisfeitos no seu contexto social, no contexto político da época em que estavam vivendo ali. Como nós hoje vivemos um cenário também, né, de muita conturbação aí, né, com relação à esfera política, né? Há sempre correntes que se criam para trazer confusão, nada mais, irmãos. Infelizmente, isso é só para trazer confusão. Trabalhar que é bom, ninguém quer em favor. Se falar para a pessoa, vamos trabalhar em favor da sociedade para melhorar, ninguém quer colocar a mão. Mas lançar uma crítica, todo mundo quer, né? E nessa época também acontecia isso. A igreja do Senhor foi constituída lá em Roma, ela não foi constituída para tomar partido, e sim para salvar almas, como é hoje. A igreja hoje ela é constituída para salvar almas. Se você está na igreja porque você tem um cargo, se você está na igreja porque você faz parte de um grupo de louvor, se você está na igreja porque você abre a porta da igreja só, porque você é importante aqui, tudo isso faz parte. Mas a sua função aqui na igreja é adquirir conhecimento para salvar almas lá fora. Essa é a finalidade da igreja. Essa é a finalidade da igreja, salvar almas. É ir buscar, ir de encontro ao pecador. Então ela tem que estar próxima da sociedade. Se a igreja estiver distante da sociedade, tem algum problema. Isso não significa que você está em pecado, tá, irmão? O problema que eu digo, às vezes, é um problema organizacional, um problema, às vezes, de você entender qual é o propósito que você foi chamado para o reino de Deus, né? Os presbíteros, todo mundo acha que quem tem que levar o evangelho é o pastor. O pastor tem que cuidar, o pastor tem que dar o norte, a direção, né? E aqui Paulo, ele começa a tratar com os cidadãos lá da igreja de Roma, falando com eles a respeito da autoridade do governo romano. E é interessante que, naquele período, o Império Romano era o temor de todos os reinos. Então, eles governavam, tinham autoridade e não gostavam de cristãos. Você já imaginou você conviver aqui no bairro e as pessoas não gostarem de vocês, porque vocês seguem a Jesus? Era o que acontecia naquela época. E as pessoas não conseguiam entender isso. Os cristãos daquela época não conseguiam entender isso. Eles achavam que Jesus veio para um reino Jesus veio e nos anunciou o reino dos céus e ele vai acontecer agora. E muitas vezes nós também nos colocamos nessa posição, achando que o reino de Deus vai se manifestar a hora que a gente quer, no momento que a gente espera. Não. Ele vai se manifestar no futuro, irmãos. Na segunda volta dele. O reino vai se manifestar na volta dele. E ele fala para nós cumprirmos os princípios aqui. O primeiro princípio de autoridade. Irmãos, a autoridade ela foi constituída por Deus.
Ah, você pode não gostar do presidente, você pode não gostar do governador, você pode não gostar do prefeito, você pode não gostar dos deputados, vereadores, senadores. Porém, eles estão ali e eles me ajudem, por favor? Legislam. Eu preciso fazer mais trava-língua. Então, eles que governam, e você vai ter que aceitar, você precisa orar por eles. E aqui, com certeza, havia muito burburinho lá. E quando a gente começa a se preocupar muito com essas coisas, nós vamos deixando o reino de Deus de lado, irmãos. Quem aqui já entrou numa discussão política e quase perdeu a amizade? Não vai falar não, irmão. Deus sabe. Quem aqui nunca foi a favor de A, de B, de C ou de D? E no final das contas, você teve que aceitar o A, o B, o C, o D, o Z, e acabou. Passaram-se 4 anos, mudou, e você teve que aceitar de novo, e você vai continuar aceitando. Porque aqui Paulo quer ensinar para o povo da época, que vivia sobre um forte regime impositivo, porque eles colocavam lá a imposição deles. Paulo quer mostrar para eles, fala assim, ó, calma. Isso aqui foi constituído por Deus. E é melhor ter esse reino do que não ter nada. É melhor ter um governo onde nós recebemos ordens e seguimos algumas leis, do que não ter nada. Vocês imaginam a igreja sem uma hierarquia? A bagunça que ia ser? E irmão queria fazer de tudo aqui dentro, irmãos. E olha que a igreja, com o passar dos anos, ela veio afrouxando a corda. Veio afrouxando, e foi saindo peso, E hoje, nós chegamos à triste conclusão de que aqueles pesos não eram tão ruins assim. Não eram tão ruins. Quando nós estamos nos sujeitando às autoridades constituídas por Deus, no caso, governos, prefeitos, governadores, estamos sujeitando a eles, nós estamos obedecendo a Deus. Tanto é que você vai votar. Tanto é que você escolhe, é livre escolha. Eu gostaria que o voto fosse nominal, a gente pudesse falar, eu votei em fulano de tal. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? Isso não é problema. Agora, no campo das ideias, no campo onde que nós buscamos, que é o reino de Deus, isso sim tem que ser debatido, isso sim tem que ser exaustivamente discutido, falado, ensinado, sabe? Olhado os pontos de divergência. Mas quanto aos nossos governantes, eles vão estabelecer lei e nós vamos seguir. E nós temos uma ação no nosso país que é uma mudança drástica que vai ter na Previdência Social. Quantas opiniões nós já não tivemos aqui sobre isso? Ou quantas pessoas falando sobre isso? Você está preocupado com isso? Aí a gente vai para uma pergunta básica aqui. Você já leu o texto na íntegra da mudança? São milhares de páginas. Ninguém leu. Alguns repórteres, que estão aí fazendo, alguns analistas, eles vão lá e esmiuçam. Mas a gente só fica no superficial, no que um repórter diz, do que o fulano diz, e a gente senta a lei em quem? No governo e quem editou a lei lá. Mas a gente não estudou a lei, não sabe nem o que é. Pode ser prejudicial? Pode. Mas se eu não estudar, eu não sei. É a mesma coisa que a Bíblia. Aqui Paulo está dizendo, sujeitável sob toda autoridade. Se eu não vim aqui conferir se isso é verdade, o que acontece? Eu fico na palavra do pastor. E ainda diz que isso é bom para nós. Alguém já viu uma sociedade de anarquia, como funciona? Uma sociedade anarquista? Alguém já teve a curiosidade de entender o que é uma sociedade anarquista? É uma sociedade onde cada um faz o que quer e o que bem pensam. E se você olhar para a nossa sociedade hoje, nós temos linhas de pensamentos que levam ao seguinte: você pode fazer o que você quer, você é independente, a vida é livre. Realmente você pode fazer. Só que desde que você assuma o ônus do que você está fazendo. Não transfira esse ônus
para a sociedade e nem para o governo, dizendo, eu sou assim, você tem que me aceitar, eu sou minoria, eu sou maioria. Isso é uma verdadeira, como se diz, tolice que se tentam colocar na vida das pessoas. E nós vemos a nossa juventude hoje, como ela é atingida por isso. Nós vivemos num tempo complexo, num tempo que eu digo que é um tempo de barril de pólvora. Só está faltando alguém colocar o pavio e acender, para que ele possa explodir. E isso, irmãos, nós devemos ficar preocupados, nós que estamos aqui na igreja. Porque o que eu e você estamos fazendo para tirar a pólvora de dentro desse barril, esvaziar esse barril? Ser sujeito às autoridades governamentais significa cumprir as leis. Porém, não significa que se tiver algo que faça mal, nós devemos concordar. Nós aqui estávamos estudando sobre oração. Irmãos, vamos ser sinceros. Qual foi a última vez que você orou pelo presidente da República? Qual foi a última vez que você orou pelo vereador da sua cidade? Qual foi a última vez que você orou pelo governador do estado de São Paulo? Pelos deputados, senadores, pelos ministros? Qual foi a última vez, lembra? A gente não consegue, irmãos. Aliás, vamos agora trazer para o nosso arraial. Qual foi a última vez que você orou pelo presidente da igreja? Pelo pastor Hermes, e todos os diretores, superintendentes, presidentes. Qual foi a última vez que você lembrou do pastor Saulo na sua oração? Eu tenho certeza que você lembrou do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu tio, do seu trabalho. Você lembrou de tudo o que você precisa. Mas do que a sociedade precisa, eu tenho certeza que nós não lembramos. Eu me incluo nisso também. Quando nós respeitamos, quando nós nos relacionamos com a sociedade, quando nós nos relacionamos com as autoridades, com os governantes, nós nos preocupamos com eles. E nos preocupamos de levar o nome deles para Deus, para que a nossa vida seja boa. Como é que nós queremos uma sociedade transformada se nós só ficamos falando e não fazemos nada, não tomamos uma atitude? Quantos aqui querem ver um Brasil melhor? Quantos querem ver? Está filmando, levanta tua mão ali que está filmando, está saindo todo mundo? Levanta sua mão que vai ficar gravado. Se você quer um Brasil melhor, comece a mudar você. Tem a bandeira do Brasil, o nome dos governantes, pega lá os 500 deputados, acho que 80 senadores, sabe, todos eles têm anotado o nome deles e vai falando um por um para Deus, Senhor, converte, muda. Princípio de autoridade. Devemos orar por eles, senão não vai mudar, se nós não nos conectarmos com essa sociedade que está aí fora. Posso falar uma coisa para vocês? É duro e cruel. Nós vamos passar o nosso tempo na terra e não vamos fazer nada, vamos ser servo inútil. Deus nos deu um talento na mão e esse pouco que Ele deu nós vamos enterrar. E a palavra diz que nós temos que multiplicar. Nós temos que ganhar pessoas, não perder pessoas. Ah, mas ele é malvado, ele é não sei o quê. Até os que passaram, irmãos, precisam da misericórdia de Deus. Se eu me encontrasse com qualquer um daqueles que foram condenados na Lava Jato, irmãos, a minha atitude não seria dizer, por que você fez? Mas eu diria para ele, Jesus te ama, vá e não peques mais. Eu não sei se ele é culpado ou não, se as provas dizem ou não, mas o meu consentimento tem que dizer, orar por eles, ter misericórdia deles, porque é isso que o texto está falando aqui.
Ele fala para nós submetermos às autoridades num contexto onde havia rigidez, irmãos. Nós não temos nenhum tipo de privação aqui para falar de Jesus. Eu posso sair aqui na rua e começar a gritar o nome de Jesus, ninguém vai tacar um ovo em mim, ninguém vai tacar uma pedra, mas vai dizer, ó, lá vai um louco. Mas eu posso dizer, naquela época não podia. Muito pelo contrário, o Império Romano, ele passava a espada nos cristãos, irmãos. Quem matou Paulo? Quem matou Pedro? Quem matou os apóstolos? Quem apedrejou Estevão? Quem? Ninguém joga pedra em você hoje, irmãos. Hoje as pedras que jogam na gente é doenças emocionais, né? Ai, falou mal de mim. Ai, você viu? Não deu a paz do Senhor para mim na igreja. Esses são os nossos problemas hoje. Antigamente tinha uma espada te esperando, tinha uma cruz te esperando, tinha uma forca te esperando. E as pessoas tinham um afinco para falar de Jesus, que era uma coisa maravilhosa, se relacionavam com a sociedade. Hoje a gente só se relaciona com a sociedade através de uma tragédia. Caiu um prédio, vai sair todo mundo, sai crente, todo mundo vai lá para a beira do local para ver se pode fazer alguma coisa. Aí começa a levar comida, aí começa a levar roupa de cama, leva um monte de coisa. Todo mundo vai assistencial, mas só quando acontecem tragédias. Só quando há morte. Você percebeu que quando há morte, a gente fica sensibilizado? Fique sabendo de uma coisa, que você vai ser mais lembrado no dia que você morrer. Todas as suas obras vão ser lembradas. Todas elas vão ser lembradas. Vai no velório para você ver. Ah, mas como ele era um homem trabalhador. Nossa, que homem de Deus. Que marido. Que mãe, que pai. Não tinha na terra igual. As suas qualidades parece que elas ressuscitam lá do túmulo, lá do caixão. Mas em vida, talvez nunca essa pessoa professou essa palavra para ele. Sabia disso? O tempo de salvar é hoje, pessoas. É agora. Você pode dizer assim, eu não tenho capacidade. Peça a Deus que Ele dá. Ah, eu não posso porque não tenho carro. Meu amigo, quando eu entrei no Evangelho, eu andava 8 quilômetros para chegar na igreja. E ia a pé com a minha esposa. Depois que eu comprei um carro, posso confessar para os irmãos? Quando acho que hoje eu não vou. Tem desse jeito, irmão, é desse jeito mesmo. Está frio, está calor demais, não tem ar-condicionado na igreja, só ventilador. Tem gente que não vai, irmão. A sociedade, ela é movida por aquilo que a mídia transmite para ela. E nós que somos cristãos, temos que entender isso. Não é porque alguém lá fora está errando, significa que aquela pessoa não é digna da salvação em Jesus Cristo. Não é porque nós temos governantes que não são bons governantes, significa que eles não têm direito à salvação. Deus nos chamou para um reino que é acima do reino deles, desse reino aqui. Você acredita nisso? Que o nosso reino não é nessa terra? Mas aqui nós temos que cumprir o propósito de Deus, nós temos que cumprir a vontade de Deus, e cumprir a vontade de Deus nem sempre é fácil. Quem já não orou assim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida? Você sabe o que você está pedindo para Deus? Quando você diz, Deus, faça a tua vontade, qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e Jesus cumpriu a vontade de Deus. Para onde ele foi? Qual foi o fim de Jesus? A cruz. Foi a cruz, irmãos. A vontade de Deus muitas vezes vai nos remeter para a cruz. Para onde os discípulos foram? Para a vida ou para a morte? Nessa terra. Mas estava
separado para eles o quê? A coroa de glória, que é o que eu e você esperamos. Eu estou nessa terra e eu tenho que saber me relacionar com as pessoas dessa terra. Às vezes a gente entra num campo que é perigoso, irmãos, de aceitar tudo, de fazer tudo, porque a sociedade é assim, agora é assim. Não é assim não, irmãos. Nós não devemos, os nossos valores espirituais, morais, eles têm que ser imutáveis. Não dá, irmãos. A sociedade hoje vive num momento tão desgastado, tão deturbador, que quando a gente vai falar do Evangelho, tem lugares que nós somos motivo de piada, irmão. Sabe por quê? Porque veio aqueles pastores que dizem, isso não tem nada a ver. Você pode beber. Não tem problema, você pode adulterar. Se você separar, a glória da segunda casa é melhor do que o da primeira. Você já deve ter ouvido isso, irmão. Você já ouviu isso ou já não ouviu alguém falando isso? Eu já ouvi, irmãos. Mas eu não vi quando Abrão pediu para a mulher dele deitar com outro, ele falou, agora você vai embora de casa, some daqui. Você deitou com outro, vai embora. Para se cumprir a promessa de Deus. Não. Ele continuou junto e Senhor, eu errei. Eu não confiei no Senhor, eu errei, pediu perdão, misericórdia, e depois ficaram juntos. Sabe o que aconteceu? A bênção de Deus veio. Ao tempo de Deus e não ao nosso tempo. Que isso? Pode deixar, seu filho pode ir na balada, pode ir sim. Vai lá, não tem nada a ver. Sabe o que é isso, irmão? A gente quebra o princípio de autoridade. Quando o seu pastor diz para você, isso vai te levar para a morte, e você não dá ouvidos ao seu pastor, você vai colher desonra e vergonha. Quando o seu pai e a sua mãe diz para você, não faça porque vai te fazer mal, e você desobedece, você vai colher vergonha e desonra, e o fim pode ser morte. Só não morre porque Deus está, sabe, porque o pai e a mãe estão orando, Senhor, guarda. Eu tenho filhas adolescentes, irmãos, eu sei o que é isso. Você fala para o filho, não faz, e o filho vai lá e faz. Parece uma afronta. Às vezes, quantas vezes a gente chora? E isso é muito comum nas mães. Onde foi que eu errei? Mãe, você não errou. Pai, você não errou. A sociedade que o seu filho está inserido é bombardeada todos os dias por coisas más. E todas elas levam à rebelião. Pode ver, irmãos. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Aí, ele faz o que quer. E colhe aquilo que é amargo, aquilo que é doloroso. Eu falo isso, irmãos, com propriedade. Eu tenho membros na minha família que ele era ministro do Evangelho e acabou caindo, irmãos. Acabou caindo. Quebrou princípios. Quando eu sou uma pessoa, eu sou um presbítero, eu tenho regras a seguir. E se eu quebrá-las, eu serei quebradas por ela. E quem é presbítero sabe disso. Porque lá em casa, todo dia eu sou lembrado, né, pastor? Né, presbítero? E eu falei, toda vez, vocês precisam me lembrar, porque eu sempre acreditei que aqueles que me repreendem são aqueles que me amam. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Se você repreende o seu filho é porque você ama ele. Agora, se você deixar ele quebrar a cara, não tem amor nisso. E quando você se sujeita às autoridades governamentais, você vai se sujeitar aos seus pais,
você vai se sujeitar ao presbitério, ao seu pastor, à diaconisa, ao diácono, ao diretor da igreja, a todas as autoridades constituídas, irmãos. Isso é uma cadeia. Em todas as áreas da sua vida, no trabalho. Quem aqui tem chefe? Quem trabalha e tem chefe aqui? Ele é bonzinho? Ele é bonzinho? Ele trata você com amor? Você chega e você fala, hoje eu preciso ir no médico. Ele fala, de novo? Aí, eu trabalho numa empresa, eu presto serviço numa empresa que ela tem mais ou menos 800 funcionários. E aí a gente estava vendo o índice de faltas, né? Então, era muito alto o índice de falta lá. E eu fiquei matutando, falei, gente, por que tanta falta, né? Tantas pessoas faltam. Porque aí a gente fez uma analogia da empresa que estava antes, que uma tinha convênio, não tem. Uma deu convênio e a outra não tinha. Aqui não tinha convênio, o pessoal faltava pouco, porque não tinha médico, não tinha como ir ao médico. E a que tinha médico, deu convênio, então eles têm aonde ir. Eu vou no médico. A gente vai procurar. Um benefício acaba se transformando num transtorno para as pessoas. E assim às vezes acontece conosco. A igreja, ela veio num período onde ela foi, soltando a corda. E hoje, nós vemos jovens com problemas, casais com problemas, pastores com problemas, igreja com problemas. E quando você vai perguntar, como é que se soluciona isso? Como se faz? Nós estudamos hoje pela manhã na escola bíblica. Oração. Senhor, deleta tudo, começa de novo. Me leva lá na casa do oleiro, quebra, despedaça, não deixa um pedacinho desse homem que está aqui agora e faz tudo de novo. Porque precisa. Porque essas pessoas que estavam lá em Roma, estavam revoltados com aquele governo, porque os perseguia. E olha que coisa interessante. Quem plantou a igreja em Roma? Quem? Quem plantou a igreja lá em Roma? Paulo, né? E quem estava escrevendo para eles? Quem estava os orientando? Paulo. Muitas vezes a gente acha que se sujeitar a uma autoridade é vergonha. Não é, irmãos. Sujeitar-se a um pastor não é vergonha. Filhos, se sujeitar ao pai não é vergonha. Isso é honra. Isso se chama honra. Eu sou presbítero há 3 anos, 4 anos, 3 para 4 anos. Eu respeito todos os presbíteros que são mais velhos do que eu. Ele tem prioridade. Ele veio antes de mim. E se eu estou aqui é porque ele intercedeu pela minha vida. Ele me ensinou. E quem me ensinou, ele vai ter sempre a prioridade. Porque ele pagou um preço. As pessoas mais velhas na igreja que ensinam, essas pessoas têm que ser honradas, você tem que ser submissa a elas porque elas oram por vocês. Quantas vezes eu já vi pessoas desmerecendo pessoas de oração, grupos de oração. Ah, não, de novo, esse louvorzinho aí. Uma vez a pessoa falou assim, eu não aguento mais esse louvor. Mas vocês cantaram um louvor aqui, irmãos, que eu me lembro de quando eu me converti. Vem o Senhor minha vida oferecer. Como oferta de amor. Como sacrifício vivo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não despreze a história. Porque senão você vai estar desprezando o que Paulo ensinou aqui na carta, no capítulo 13. Não despreze os seus antepassados. Inspire-se neles. Eu me inspiro no meu sogro. Meu sogro gosta de orar, meu sogro gosta de ver milagre. Ele fala assim, eu falo, Josué, calma, Josué. Mas ele gosta de ver milagres. Ele não suporta ver alguém sofrendo e nada acontecer. Quantos de nós não somos assim? Quando a gente passa por um emprego, quando a gente passa por uma enfermidade, nós passamos por cima de tudo e de todos e queremos vencer a qualquer custo. E hoje você vê as pessoas sofrendo. Irmãos, eu estava lendo sobre suicídio. E irmãos,
se preocupe que a nossa sociedade é uma sociedade que ela não sabe lidar com frustrações. E qual é o seu relacionamento com essas pessoas? Você entende a depressão como uma doença ou como uma ação espiritual maligna? O que você acha que é? Nunca tantas pessoas se interessaram pela psiquiatria e pela psicologia. Quantas pessoas, talvez você que esteja sentado no banco, está sofrendo calado. Não tem com quem contar o seu problema. Eu trabalho com a clínica lá de Mariporã. Irmãos, eu confesso para vocês, tem dia que eu tenho vontade de chorar quando eu escuto os testemunhos e escuto a história de vida daquelas pessoas. Esses dias eu fui surpreendido que eu estava conversando com o professor do Mário Sérgio Cortella, internado lá. Professor da USP. Não conseguia falar direito. E ele começava a contar a história dele, ele contava do futebol e falava de tudo. E eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, às vezes Deus nos coloca no meio de pessoas que a gente não vai entender. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que esteve no massacre do Carandiru, irmãos. Sabe qual é a história dele? Ele teve que deitar, se fingir de morto lá para não morrer com um tiro na cabeça. Falou que se enfiou debaixo dos cadáveres. E eu nunca imaginei que eu, Marcos, poderia um dia estar falando de Jesus, abraçando essa pessoa, a gente está cantando junto e orando junto. Eu nunca imaginei. Mas para que isso aconteça, eu preciso sair daqui das quatro paredes. Isso aqui é lugar de abastecimento, meu irmão. Se você conhece o ditado militar, é assim, tem lá a intendência, a infantaria, entendeu? Aqui é a logística. A gente vem, se organiza e sai. Acolhe, socorre, cuida, ama, trata, limpa, passa aquele escovão que precisa ser espaçado mesmo, porque tem pessoas que estão cheias de pecados, irmãos, e não se tira da noite por dia. Eu, quando vim para a igreja, eu gostava de beber, eu gostava de fumar, eu gostava de pagode, eu gostava de baile, eu gostava de andar na roda dos escarnecedores, eu gostava de uma bagunça, e isso não saiu de mim da noite quando eu levantei a mão para Jesus. Eu pensei que tudo isso ia ficar para trás, irmãos. 4 anos depois, isso começou a ressurgir dentro de mim, irmãos. 4 anos de crente batizado, superintendente de escola bíblica, isso começou a surgir dentro de mim de novo, eu comecei a beber de novo. Se as pessoas que estavam ao meu redor tivessem me chutado, irmãos, eu não sei se eu estaria aqui hoje pregando para vocês. Mas as pessoas que estavam ao meu redor, elas estavam abraçadas comigo em oração. O cordão era de 3 dobras, irmãos. Eu acho que era de 25, 30, 40 dobras, que os irmãos estavam orando. Mas isso foi me deixando. Eu fui largando essas bagagens. Fui andando, aprendendo. Até que chega um momento que a gente chega nesse capítulo aqui e a gente olha para ele e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo pelo meu país? Quantos querem ver o Brasil salvo? Ou você só quer ouvir a profecia do YouTube lá, que Deus falou, que Deus mandou? Deus quer usar você. A profecia Deus já falou, agora Ele precisa das pessoas. Deus, quando chegou para Gideão e falou, eu vou usar você. Gideão falou o quê para ele? Eu? Conta comigo não. Você destruiu tudo e deixou todo mundo morrer e agora você vem contar comigo? Foi isso que ele disse para Deus, quando ele pediu prova lá. Lê o capítulo que você vai ver, que ele fala, eu? Eu não. E Deus insiste, falando com você. Eu quero mudar o Brasil através de você. Eu quero mudar aqui Vila Carolina através de você. Isso aqui esse bairro só muda quando você sair lá para fora. Quando você, de quarta-feira, transfere os cultos lá para a rua. Ali na calçada. O que vocês estão fazendo aqui? Não, nós estamos morando pela rua, pelo bairro. Relacionamento com a sociedade. De repente nós estamos aqui dentro hoje, irmãos, falando de Deus, se alegrando com Deus, se abastecendo de Deus, sendo cheio de Deus.
e lá fora tem alguém precisando de uma oração. Ele não quer nem um prato de comida. Ele quer uma oração. Ele quer um abraço. Ele quer um conselho. Porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, que seguimos a Jesus Cristo, temos sempre um bom conselho. Porque lá em Roma, as pessoas estavam preocupadas com a espada. Mas nos dias de hoje, nós estamos preocupados com a reforma da Previdência. Com o governo fascista. Com o governo que passou e foi preso. Mas com quem nós devemos nos importar? Que é aquele que está perdido, que precisa pelo menos ouvir: Jesus te ama. Não importa se ele vai dar atenção para você, mas ele precisa ouvir. E é da tua boca que tem que sair. Não espere que o presidente da igreja venha aqui e você tenha que convidar o bairro todo para ouvir o presidente, ou convidar um monte de gente, convidar a família, porque é assim, né? Nós fazemos um programa e falamos: vamos convidar todo mundo, porque é alguém importante que venha. Você é a pessoa importante. É você que é importante para Deus nesse momento, nessa época, nessa hora, nesse segundo, para levar o evangelho para essas pessoas. Irmãos, quem participou das últimas assembleias da igreja lá em Instância Árvore da Vida, vai perceber que teve algumas passagens que fala-se de uma igreja para a cidade. A região, acho que noroeste, né, do estado, faz muito isso, tem trabalhado isso. Nós precisamos ser uma igreja para a nossa sociedade. Deixa de ser uma igreja para você mesmo. Você vai ver que quando você começar a trabalhar do lado de fora da igreja, Deus vai trazer os que estão lá fora para dentro. E se Ele trouxer, quem vai cuidar? O pastor sozinho não vai conseguir. Vamos supor que hoje aqui entrasse 25 pessoas novas convertidas que precisam de estudo bíblico. O pastor ia ter demanda para cuidar de todo mundo? Com quem Deus ia contar? Só com o pastor? Não. Deus conta com cada um de nós. Fazendo a sua parte, levando o evangelho. Você vai: mas eu não consigo falar que nem o senhor, não. Uma vez a pessoa fala: eu não consigo falar. Isso aí é para o senhor que fala. Eu falei assim: meu amigo, não subestime o poder, a graça, a misericórdia e o amor de Deus pela sua vida. Deus capacita todos nós, irmãos. E quando Ele diz que ama o próximo como a si mesmo, se você ama esse bairro como a você mesmo, saia e você vai ver. Pega esse galho cheio de fruto que está aí, irmão. Está pesando já, você não aguenta mais carregar fruto. Tanta palavra, tanto louvor, tanto ensinamento. E bota ele lá fora para esse povo comer, irmãos. Esse povo está sedento de fome. Se nós sairmos aqui, irmãos, e perguntarmos onde fica a igreja adventista da promessa, nesse bairro, se nós entrarmos na casa, as pessoas vão saber. Nós descemos na rua de baixo e perguntamos: o senhor pode me dizer onde é a igreja adventista da promessa aqui em Vila Carolina? Ele vai saber dizer para você? Para mim? Ou eu peço para você que é da igreja dizer. E aí você vai ver o seu relacionamento com a sociedade. Aí você vai descobrir o seu relacionamento com o bairro. Tem que fazer o brigo, irmãos, com os irmãos lá. Fala: irmãos, se eu passar ali na rua e perguntar, se estiver passando uma pessoa aqui embaixo, eu parar na porta da igreja e perguntar onde fica a igreja adventista da promessa, ela vai dizer para mim que não sabe. Sabe por quê, irmãos? Estamos dentro das quatro paredes. Parede não se converte. Caixa de som não serve para nada se não for lá fora falando bem alto lá que Jesus o ama. Você não precisa, vou só dizer uma coisa para você: faz uma experiência e faz um teste. Põe uma caixa de som dessa bem alto, pega um texto bíblico, liga no maior volume e põe um louvor e canta só 5 minutos. Põe ali e fica aí na porta para você ver se alguém não vai aparecer para saber de onde vem o som. Porque quando toca um funk, a primeira coisa que você faz, qual que é?
quando o cara liga aquele carro alto e o som alto, o que você faz? Você sai na janela para descobrir de onde é o som, irmão. Uns gostam, outros não, mas a pessoa sai. Mas levar uma palavra, está vendo aqueles prédios ali? Tenho certeza que tem gente que precisa de Jesus. E tem gente esperando você. Sabe o que fazia Jesus ganhar as multidões? Era o relacionamento. Estreito, irmão. Se a pessoa tinha fome, ele ia lá, multiplicava e trazia comida. Se a pessoa tinha sede, ele ia lá na fonte, pegava a água e toma, eu sou a fonte. Se a pessoa não tinha fé, ele ia lá, acrescentava fé na vida da pessoa. Você olha para esse capítulo aqui e decore ele na sua vida. Porque senão, você termina com as últimas palavras de Paulo para aquela igreja. Não fiquem premeditando como se satisfazer os desejos da carne. Porque se você não estiver revestido de Jesus, a luz não vai brilhar. E nós vamos querer satisfazer a nossa carne. Quem gosta de ir ao shopping? Quem gosta de ir à praia? E você ainda vai dizer, eu sou filho de Deus, eu mereço, eu tenho que desfrutar o melhor dessa terra. Não é verdade? E você tem direito de desfrutar. Mas lá no shopping também tem gente que precisa ser salva. Lá na praia tem gente que precisa ser salva. Em todo lugar tem gente que tem vida salva. Olha esse cara que passa aí vendendo. Você já pensou em pôr um megafone em cima do seu carro, cantando louvores e dizendo, Jesus te ama, e Ele quer te salvar? Parece até antiquado, irmãos. Parece até falta